Hoje eu gostaria de estar trazendo aqui o conhecimento para vocês, né, uma explicação sobre um aspecto da Cabala, mas que também se encontra dentro dos escritos gnósticos, né, principalmente na Gnoses de João. Aqui esse livro aqui é um livro muito interessante, tem aqui um comentário sobre a Gnoses de João, não só o apócrifo, né, é considerado um livro muito misterioso, achado na biblioteca de Nag Hammadi. João então era considerado um gnóstico e ele tem alguns escritos, dos quais o escrito assim que eu estou assim utilizando fazendo algumas comparações seria o apócrifo de João, versão longa, que é abordado aqui pela os dois autores aqui desse que organizaram esse livro, os escritos de João, né, os escritos gnósticos, do Alberto Brum e da Alaia Dúlios, né, que são da Alaia Dúlios. Ela tem um site, tem um site, mas também ela também tem um canal no YouTube. Interessantíssimo. Ela estuda, né, coloca diversos assuntos sobre relacionados à gnoses, para quem tem interesse em saber o aspecto mais intelectual, né, da gnose comparada aí com algumas outras correntes filosóficas. Eu indico esse canal da Alaia Dúlios, é, que é muito interessante, tá? Então é um texto organizado, né? São textos gnósticos organizado aí pela Garba Lux, que é a editora aí que lançou o livro. E eu já li o livro muito interessante, então eu coloco aqui muito bem organizado, né, pela Alaia Dúlios e o Alberto Brum. Os dois são professores aí universitários, né? A Laia é mestra em filosofia e formada em, acho que, se eu não me engano, em letras. E o Alberto Brum é um professor universitário. Então são pessoas que têm a mente científica, que estão assim, são sérias, investigadoras sérias, vão a fundo no assunto. Então eu indico para vocês, tá? Porque aqui no meu canal eu faço uma abordagem esotérica, né? Uma abordagem diferente desse pessoal. Esse pessoal ele faz uma abordagem assim no estilo de investigação científica mesmo, né? Para tentar aí afirmar aí algumas coisas aí comparada aí com uma sabedoria universal. Então eu gostaria de estar comentando aqui nesse livro aqui, então, no Apócrifo de João, nós temos aí um capítulo que vai falar sobre a questão da tentação de Eva e de Adão, que foram já na verdade ela está faz uma correção, né, sobre a interpretação equivocada que nós temos dessa parte da Bíblia, do Bereshit, né, o Gênesis, que onde se fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem comeu dessa árvore, né, o homem e a mulher comeram dessa árvore, e a partir daí se introduziu a impiedade, o pecado sobre a terra. Temos que tomar muito cuidado, tá, com essa interpretação, e só é possível entender a fundo isso quando nós lemos as obras gnósticas, né? Quando, por exemplo, se pega aqui o texto gnóstico de apócrifo de João, tem uma parte lá que vai falar que na verdade nós temos ali uma árvore chamada árvore da gnose, árvore há uma fênix, uma águia, né, que se oculta dentro dessa árvore e instrui Adão e Eva na sabedoria universal, na sabedoria. Então essa fênix, essa águia, ela representa, ela é o símbolo gnóstico da nossa intuição, que no manuscrito é chamado de epinoia, o pensamento manifestado, mas o pensamento manifestado por meio da intuição. Então, nós temos a percepção sensível da nossa mente, que ela capta os dados por meio das experiências, né, dos cinco sentidos, por meio da sensibilidade, e transforma
Aí a mente grosseira, a mente conceitual, transforma esse conhecimento, esses dados empíricos, né, trazido pela a nossa sensibilidade, em conhecimento. E aí tem aí a questão do conhecimento ilusório, né, que a mente produz. Mas nós estamos falando de uma percepção intuitiva, né? A percepção intuitiva, então, ela é chamada de epinoia, pelos gregos, pela gnosis. É uma palavra grega, então quer dizer pensamento que se manifesta, como pronoia, quer dizer o pensamento primordial que vem antes, né? E epinoia é o pensamento manifestado, que vem depois. Então seria como se fosse um pensamento irradiado, manifestado, emanado da nossa Budi, da nossa consciência crística, do nosso espírito vital. Então, por meio da percepção intuitiva, a manas, o nosso nous, que é a nous, a palavra nous é a palavra grega para o princípio pensante da mente, o que na filosofia oriental chama-se manas. E há dois manas, o manas que se encontra no nosso corpo causal, né? Que é o nosso corpo da mente intuitiva, o nosso corpo da mente abstrata, o nosso corpo da mente superior, a da mente espiritual, e a manas inferior, que é a que está destinada a reencarnar, né, por meio se manifestar na matéria, se manifestar no mundo da natureza. Então se chama na filosofia oriental, pelos teosofistas e pelos budistas esotéricos, de manas inferior. Manas é uma palavra sânscrita que quer dizer que tem um sentido, quer dizer não, que ela tem um sentido de mente pensante. Não é a mente exatamente a mente como substância, né? É a mente pensante, não é Chitta. Chitta seria a mente, a substância, a mente, como veículo do princípio pensante. Então temos que tomar muito cuidado para não confundir isso. Então Chitta se representa a mente, simplesmente a mente, o corpo mental, né? A substância mental. E nós vamos entender então que há dentro desse corpo mental, dessa substância mental, nós vamos encontrar um princípio de inteligência, um princípio que cria as formas pensamentos, um princípio que vai se manifestar, um princípio chamado pelos gnósticos antigos de nous, né? Na gnose de Hermes, nós vamos encontrar essa palavra também, nous. O nous é o espírito primordial, é o espírito humano, aquele terceiro aspecto da nossa tríade do espírito. Nós sabemos que nós temos um espírito, uma alma e um corpo. O nosso espírito ele teria três aspectos, segundo os três aspectos dos três raios do Logos, da consciência universal. Então nós temos aí o nous, seria o terceiro aspecto, o aspecto da inteligência ativa, o aspecto responsável pela criação do pensamento, pela organização da matéria, pela criação das ideias que são emanadas de Budi, do nosso princípio crístico, do nosso espírito, do segundo aspecto do nosso espírito, conhecido na filosofia oriental de Budi. Daí vem a palavra Buda, né? O Buda seria o manas, a mente abstrata, a mente pensante, iluminada pela sabedoria irradiada de manas, de Budi. Então, quando isso acontece, o ser humano ele consegue se tornar um Buda, ele se liberta da roda do Sansara, como já ensina o budismo tântrico tibetano, já fala sobre a questão dessa transcendência, por meio de certos mistérios da meditação e da morte do ego, nós vamos ascendendo e vai chegar um momento que a nossa manas inferior, a nossa Budi, a nossa Bodhicitta vai se iluminando, a nossa mente se ilumina e nós nos tornamos um Buda.
Dizendo isso, então vamos à questão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ali na Bíblia, no conhecimento bíblico, analisado de uma forma senso comum, de uma forma apenas do simples e aparente, diz ali que o homem comeu do fruto, a Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e a partir daí ela ofereceu a Adão, Adão também comeu, e aí caíram na iniquidade, na impiedade. Né? Isso não está errado, mas está incompleto. E já é possível entender esses mistérios de uma forma mais a fundo, completa, quando nós analisamos esses trechos do livro de João, do Apócrifo de João, contido nessa obra que eu apresentei para vocês. Então, diz ali Jesus numa conversa com João, ele fala da serpente da tentação que rasteja, mas ali um pouco distante da árvore, e dentro da árvore a águia da hipnoia, a fênix. Essa águia simboliza a nossa intuição, a nossa percepção intuitiva, que capta a sabedoria, o pensamento do nosso corpo búdico, do nosso corpo crístico, e amanas então a nossa mente, o nosso nous, ele vai sendo iluminado, né, por meio desses pensamentos dessa sabedoria que provém do mundo da intuição, do mundo búdico, do mundo onde a matéria é vencida, no mundo crístico. Tem várias formas de se falar desse mundo, o mundo crístico, né? O mundo do nosso princípio crístico, do nosso Cristo íntimo, que é chamado pelos budistas e pela filosofia em geral oriental, é uma palavra sânscrita chamada Budi. Daí vem a raiz de Buda, né? A iluminação de Buda, ela acontece da mente de Buda, ela acontece quando esse princípio ele realmente se manifesta, né? A natureza búdica se manifesta na mente e a mente se ilumina, né? Esse é o princípio aí do trabalho. E aí diz que nossa intuição em forma de uma águia, ali simbolizando ali a nossa intuição, nossa percepção intuitiva, que vai captar, né, o pensamento puro, o pensamento da sabedoria, né, a sabedoria, e a mente vai se iluminando, e Adão e Eva, diz os escritos gnósticos, que vão sendo instruídos na sabedoria do Logos. Isso é interessante. Agora, quando essa é a abordagem superior, é a abordagem esotérica, mas quando nós pegamos a questão do ponto de vista exotérico, do ponto de vista do senso comum, da religião, simplesmente do simples e do aparente, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, ela representa o nosso corpo mental. Quando o ser humano ele faz a abordagem, como ensina a Bíblia, de que a serpente ela tenta a Eva é a parte do nosso princípio mental, do pensador, do Adão, né? Do Adão andrógeno, que representa a mente geradora. E Adão representa a mente criadora, é o princípio. Nós temos humanas, né? O pensador, o nous, e esse nous ele se desdobra para níveis do mundo da matéria, do mundo natural, e se divide, né? Cai na dualidade, se divide em Adão e Eva. Adão seria a mente, a alma intelectual, e a Eva a alma emocional, ou a mente criadora, Adão, e a mente geradora, Eva. Então, quando diz lá na Cabala, de forma cabalística, nós devemos entender então que a árvore do conhecimento do bem e do mal é o nosso corpo mental. Essa é a árvore. Então, quando diz que Eva, a serpente, ela tenta a Eva, e a Eva come do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós temos que entender quando a mente volta para o mundo externo. Quem é que faz a mente se projetar para o mundo externo e não para dentro?
Porque se ela se projetasse para dentro, ela estaria relacionada com a epinoia, ela estaria relacionada com a percepção intuitiva e então captaria a sabedoria dos mundos internos, né? Do mundo búdico, do mundo da intuição, do mundo crístico. Só que não é isso que acontece nessa versão da serpente quando tenta Eva. A serpente, ela é a força do desejo, né? É o princípio chamado de camas do nosso corpo astral. Então, o corpo astral, ele possui, essa é o corpo também chamado corpo de desejo, a força do corpo de desejo, que é o próprio desejo, em sua forma dialética, né? Ou como força repulsiva, ou como força atrativa, ela impulsiona a mente geradora, a Eva, a comer do fruto do bem e do mal, ou seja, gerar conhecimento a partir do mundo externo, né, por meio da percepção sensível. Então, quando a nossa mente começa sendo impulsionada pelo desejo, associada ao desejo, ela se projeta para fora e começa a se alimentar do conhecimento adquirido fora, começa a produzir conhecimento a partir dos dados adquiridos de fora, então se diz então que ela está que a nossa mente está conhecendo o bem e o mal, está se alimentando do conhecimento do bem e do mal. O conhecimento do bem e do mal é o conhecimento vindo de fora, não é o conhecimento búdico, o conhecimento, a sabedoria, né, que é emanada do nosso espírito vital, do nosso espírito de vida, que é o Cristo íntimo, que é o Logos, né? Um aspecto do Logos universal que se manifesta no homem particular, como Cristo íntimo, como Logos microcósmico. Então, no seu segundo aspecto. Então, quando se diz que a nossa alma, a Eva, a nossa alma, o aspecto feminino de nossa mente pensante, o aspecto gerador, se projeta para fora por meio da força do desejo, que é a serpente, chamada na Cabala de Nahash. Então a nossa mente começa a se alimentar, capta as impressões, os dados do mundo externo e começa a elaborar o conhecimento do bem e do mal, no sentido que é dialético, né? Começa a elaborar esse tipo de conhecimento sobre o bem e o mal, no seu aspecto de bem e mal, e aí nós temos a criação das ilusões. Então essas duas, a árvore do conhecimento do bem e do mal então a árvore o símbolo cabalístico, gnóstico, do nosso próprio corpo mental. Agora tem que ver que o corpo mental ele é dividido em duas seções. Ele tem a parte superior, que é composta pelos três subplanos superiores, onde se encontra o nosso corpo mental espiritual, chamado também de corpo causal, onde se encontra o mana superior, né? O princípio pensante superior, a mente abstrata. E essa mente ela é intuitiva, é essa mente que possui a epinoia, é essa mente nous, ela é a mente nous. O nous é o pensador, é o pensamento, porque o pensador da mente abstrata. Então essa mente é ela que vai como com a árvore da gnose, ela deixa, não é mais a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da gnose. O corpo mental então passa a ser visto como um princípio capaz de buscar a prognoses, né? A prognose seria a gnosis primordial. Então a mente, o nous, ele agora ele busca esse conhecimento, essa sabedoria do espírito, e essa sabedoria se manifesta em nosso corpo, no nosso corpo mental espiritual, chamado nos escritos secretos de Pista Sofia de Tesouro da Luz. Então esse mundo da mente abstrata, da mente espiritual, então a relação da mente é uma mente intuitiva, não é uma mente sensível que busca o conhecimento por meio dos sentidos, mas é uma mente intuitiva, ela busca o conhecimento por meio da intuição. Então ela consegue, por meio da intuição, captar
a sabedoria do mundo búdico, do mundo crístico. E aí a mente vai se iluminando. À medida que esse conhecimento vai crescendo, vai se expandindo dentro da própria mente abstrata, ela vai iluminando a mente. Então, como se fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós temos que entender que corresponde àquela parte concreta, a mente conceitual, a mente grotesca, né? Que vai estar associado à matéria, que a mente abstrata é o campo das ideias, é o campo da sabedoria, onde está a sabedoria, as ideias puras. O campo da mente concreta, deveria a mente concreta, ou nous inferior, ou humanas inferior, deveria construir formas concretas, formas pensamentos concretas, a partir das ideias provinda da sua parte superior, da mente intuitiva, da mente espiritual. Só que isso não ocorre porque essa parte de nossa mente está desligada da sua parte superior. E aí consiste a questão do problema da queda do homem, do problema da roda do samsara, da questão nossa de estar preso ao mundo da matéria. Então o que que acontece? Como esse manas inferior ele está desconectado do manas superior, que é a sua parte contraparte espiritual, ele fica limitado à questão da matéria. Então começa a construir pensamento a partir da percepção sensível, imovida e associada ao desejo, ao corpo de desejo, e o corpo de desejo domina a mente, né, o princípio mental, e faz com que esse princípio mental crie as suas concepções, né, cria a partir dos dados provindo do exterior, e aí é que vai surgir as ilusões na mente. E essas ilusões é que vai manter a mente presa, os venenos mentais, né, chamado no budismo de venenos mentais. Então é necessário compreender então essas duas diferenças aí. A árvore do conhecimento, a árvore da gnose, ela é chamada árvore da gnose quando ela está funcionando, quando o ser está funcionando com a sua parte superior, que é a parte que é capaz por meio da percepção intuitiva, captar a sabedoria. É a mente conhecida como mente intuitiva, ao contrário da mente abstrata, a mente grotesca, a mente que está relacionada à matéria, a mente que está relacionada a vários níveis da matéria, né? Porque a matéria possui vários níveis. Nós temos a matéria como a substância mental, né? A matéria mental, nós temos a matéria astral, nós temos a matéria etérica, nós temos a matéria física, densa, e essas matérias possuem seus 7 graus de vibrações de acordo aí com cada plano. Então planos e subplanos, nós temos os 7 planos e nós temos 7 subplanos cada plano. Então tem várias aí frequências, né, vibracionais que fazem com que a nossa mente atue um nível mais elevado e um nível mais baixo. Então a nossa mente concreta é a parte da mente que está presa, né, ao mundo natural, ao mundo da matéria, está presa à matéria, onde o reino da matéria, o espírito ele não tem muita expressão, ele não consegue sobressair. Muito pouco do espírito consegue se manifestar. E é no espírito que reside a nossa consciência, né? A nossa consciência eu sou. Então a nossa consciência eu sou, ela não consegue despertar dentro desse mundo, a não ser por meio de um trabalho da purificação mental, ou seja, a purificação dos 40 níveis da mente, como aconteceu com Buda. Diz que Buda se iluminou embaixo da videira sagrada, que é o símbolo da árvore da vida, do nosso sistema dos 7 plexos. Os 7 plexos, eles têm uma relação com 7 centros, e esses 7 plexos, ele tem em si, cada plexo, 7 subdivisões, e aí somando tudo dá 49 níveis, porque a mente ela está na matéria. E os veículos da mente são justamente os elementos em suas combinações. Todos esses elementos, os 4 elementos combinados, são 12, vão dar a soma de 12, que está ligado com os 12 signos zodiacais, que são estruturas atômicas dentro do nosso corpo astral, e não podemos ver relacioná-los fora, mas dentro. Então nós temos aí a mente, ela está
ela permeia toda a matéria, todo o nível da matéria. Então, o trabalho que nós devemos fazer é libertar essa mente da grosseria da matéria. Então, esse trabalho aí é feito por meio da gnose, do budismo e de outras escolas esotéricas mais a fundo e consideradas autênticas. É, o, o- Na verdade, a gnose, as escolas gnósticas, não fica perdendo tempo com o mundo astral. Elas estão mais preocupadas em realizar a natureza búdica, né? Ou seja, a realização do Cristo íntimo. E não tá. Porque o corpo astral é um corpo de desejo, é o nosso corpo, ele tem uma utilidade, mas o mundo astral, e ele é muito perigoso, né? Ele é muito perigoso, que é um mundo de muita ilusão, de muita enganação. Então tanto os budistas como os gnósticos não perdem tempo com o mundo astral, diferente de muitas escolas espirituais que nós vemos por aí, né? Principalmente o espiritismo, essas escolas pseudo-xamânicas e Santo Daime e outras mais, fica o tempo, são focadas no mundo astral, né? O mundo astral é perigoso, então cheio de entidades, entidades que não, que são como pessoas do mundo físico, não são entidades iluminadas, não são entidades que estão conectadas com o mundo da causa, com os aspectos superiores da mente. Então, que sabedoria, que entendimento, que conhecimento poderia passar essas entidades para aqueles que vivem no mundo físico? Nenhum, né? Apenas enrolação e enganação. Então, tem que tomar muito cuidado para não se deixar enganar, porque isso também é ilusão. Então, resumindo, sintetizando, o nosso corpo mental é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dentro do nosso corpo mental, dentro da nossa árvore do conhecimento do bem e do mal, nós temos uma divisão que realmente produz o conhecimento dialético, que é relacionado ao bem e ao mal, que é a parte inferior da mente, chamada no budismo e na teosofia de manas, manas inferior, ou Bodhisattva, né? O Bodhisattva seria o manas já que despertou, né? A mente que despertou e busca a perfeição, e busca a sua contraparte superior, a parte espiritual. E nós temos a parte superior, chamada árvore da gnose. Por que árvore da gnose? Porque é nessa parte superior que nós recebemos, por meio da percepção intuitiva, por meio da epinoia, a sabedoria provinda do mundo búdico, do mundo crístico, do mundo intuitivo. Tá? Então é por isso que no livro gnóstico de João fala que a águia, ela instruiu Adão e Eva na sabedoria, né? E a própria, o simbolismo da águia também está associado a Eva. Eva, ela tem uma associação, uma relação com a nossa percepção intuitiva, né? Então ela seria aí também representada pela águia. Então veja bem, então a árvore do conhecimento do bem e do mal é a parte inferior, né, do nosso corpo mental, associada à matéria, à natureza, e a parte superior seria a árvore da gnose, aquela onde se encontra a percepção intuitiva, pela qual nós absorvemos e captamos a sabedoria. Sabedoria que vai iluminando aos poucos a nossa mente, a nossa manas. E aí o nous é que faz esse trabalho. O nous é o princípio pensante. E o nous é a inteligência. É a inteligência que representa o terceiro aspecto do nosso espírito. E esse terceiro aspecto do nosso espírito, conhecido na Índia como Shiva, é o que vai se relacionar com o mundo da matéria, né? Por meio do seu princípio inferior, que é o nous ligado à mente concreta. É o nous que trabalha diretamente com a construção das formas pensamentos, usando a substância mental. Então, dizendo isso, eu termino esse vídeo. Espero ter contribuído com vocês para alargar um pouco o entendimento sobre essa questão, tá? E vamos gravar outros vídeos. Talvez hoje ainda eu gravo um outro vídeo para que a gente fale sobre a árvore do conhecimento, sobre a árvore da vida. A árvore da vida também está dentro de nós. E também gostaria de falar também sobre o Kundalini, que também há um grande perigo aí nessa questão do Kundalini, tá? Namastê.